A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, tudo bom com vocês? Tudo bem, né? Graças a Deus, graças a Deus. Mais uma semana vencida para a glória do nome de Deus. E aqui estamos nós para mais uma videoaula. Depois de um tempo aí, né? Sem termos videoaulas, nós estamos novamente aqui com nossas videoaulas. E você deve estar se perguntando, mas por que, irmão Pedro? Videoaula e não aula presencial. Bem, vou te explicar agora o porquê disso. O último decreto estadual que foi aí instituído, né, e vinculado na mídia, na rede social, tem validade até o dia 28 de fevereiro. Então, até lá, o Ministério Canaã achou por bem suspender, né, as nossas atividades matinais, nos domingos pela manhã, tanto nas classes dos adultos, jovens, adolescentes e crianças. E para que a gente não fique parado sem estudar a preciosa palavra de Deus, nós estamos aqui novamente com as nossas videoaulas. Algumas classes, né, neste final de semana vão estar ministrando as lições de forma online. É isso mesmo, online. São a classe dos jovens e dos adolescentes, né? Nós e as crianças vamos estar aqui de forma virtual, gravada, para você assistir. E aí você pode assistir, você pode depois reassistir, né? Ver aí alguns pontos da lição que você julgou ser mais importante e aí anotar a referência, anotar para que você não esqueça, né? E o tema da nossa lição de hoje tem como título Comprometidos com a Palavra de Deus. É a lição de número 8, do dia 21 de fevereiro de 2021, que tem como tema Comprometidos com a Palavra de Deus. E aí eu já te faço uma pergunta nesse dia de hoje. Você é um crente comprometido com a Palavra de Deus? É? Oh, glória! Glória a Deus! Então, Deus te abençoe e boa aula para todos nós, não é verdade? Vamos aprender um pouquinho aqui daquilo que o Espírito Santo de Deus quer que nós aprendamos nesse dia de hoje, tá bom? E, irmão Pedro, e os cultos? Vai ser suspenso também? Não. Os cultos permanecem nos horários normais. Os cultos semanais, as reuniões de oração, todos nos seus horários normais na semana. Qual é o horário, irmão Pedro? 19 horas, tá certo? Continua aí de forma presencial os nossos cultos, as orações continuam com seus horários mantidos. O culto do domingo, irmão Pedro, eu sou louco pelo culto de domingo. Qual é o horário do culto de domingo? Às 18 horas, tá certo? Então, de forma presencial, os cultos permanecem aí nos seus horários normais. O que apenas foi suspenso de forma presencial e momentânea é as nossas aulas presenciais da Escola Bíblica Canaã, tá certo? Então, vamos lá começar a nossa lição? Vamos lá, né? Nosso textuário, se você tem a revista, se você não tem, o nosso textual está lá em Lucas capítulo 11, versículo de número 28. E diz o seguinte: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Mas guardam aonde? Na estante da sala? Em cima da prateleira aí do quarto? Da penteadeira? Ou na gaveta ali escondido? Não, guardam em seus corações. É muito importante que nós guardemos a palavra de Deus em nossos corações. A nossa verdade prática diz o seguinte: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Eita Deus, eu pensei que ia dar aqui um trava-línguas. Infalibilidade. Olha só, a palavra de Deus é inerrante, é infalível, ela não falha. Ela é a verdade plena. Porque vem de quem? De Deus, claro, né? A nossa leitura bíblica em classe está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 14 ao 19. Se você não tem a revista, eu volto a repetir. Abre aí a tua Bíblia, tá certo? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 14 ao 19. E em seguida, nós iremos ler 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Deu para anotar? Já está procurando? Glória a Deus. Eu vou aqui começar devagarinho em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14
e 19. E depois, 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Tá certo? Vamos começar a nossa leitura? Lê aí que eu leio aqui, tá certo? Diz assim a palavra de Deus: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenhas contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. E agora um crivo meu: aparte-se do pecado. Tira todo o pecado aí da tua vida, tá certo? Segunda epístola de Pedro, né? Capítulo 1, versos 20 e 21, diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas sendo ela do Espírito Santo de Deus, né? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, da mesma forma que nós não podemos interpretar as Escrituras ao nosso bel prazer, nós devemos sim interpretá-las conforme as revelações trazidas a partir do Espírito Santo de Deus. Nós também devemos crer nelas, né? Que elas foram inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor. O compromisso com a palavra de Deus é uma das nossas maiores preocupações como movimento. Para nós, a Bíblia ela é inspirada e inerrante em toda a sua dimensão, e por isso é a única regra de fé e de prática para a vida cristã. Cremos que toda experiência espiritual genuína não pode contrariar a palavra de Deus. A Bíblia é a referência para avaliar toda experiência pessoal e coletiva. Ela é a bússola que norteia a nossa jornada espiritual. E por meio dela, amados irmãos, nós somos guiados pelo Espírito Santo até o dia em que seremos e que estaremos juntos com o Senhor através do arrebatamento da igreja. Oh, glória! Glória a Deus! A nossa introdução diz o seguinte, nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. O nosso tópico 1 traz o seguinte, a autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, que significa, traduzido do latim para o português, somente as Escrituras. E um dos 5 pilares da Reforma Protestante. Este é um dos 5 pilares da Reforma Protestante, porque existem outros 4 que nós iremos agora ver. Mas antes nós iremos ver aqui o que significa sola scriptura. Segundo a interpretação que a Reforma Protestante nos trouxe do que a própria Bíblia diz como sua autodefinição, o termo sola scriptura tem o princípio segundo o qual a Bíblia tem a sua absoluta primazia, sendo ela, a Bíblia, a palavra de Deus, a única regra de fé e de prática de todos nós, seres humanos e servos de Deus. A Escritura, ela é autoritativa, a palavra de Deus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e ela é, portanto, como um juiz supremo sobre todo pensamento, sobre toda palavra, ato e forma de vida. A Escritura Sagrada, ou seja, a Bíblia, em seus livros divinamente inspirados, tanto dividida no Antigo como no Novo Testamento, é santo, é inspirado, é inerrante, é verdadeira e apta. Presta bem atenção nisso. A palavra de Deus é apta para o ensino, para a correção e educação
na justiça. Quer ver como isso é verdade? Abra aí a tua Bíblia ou a tua revista aí. Está lá a referência em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 e 17. Se você não tem a revista, abra aí a tua Bíblia e leia conosco, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 ao 17, que diz o seguinte: Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Aí, versículo 16, vê como é muito importante. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Aí vem aquilo que nós acabamos de ver. Para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Para que isso? A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar o quê? Todas as boas obras. Tá vendo? Tá vendo como a Bíblia nos dá referência para que isso que nós estamos acabando de dizer é verdade? Mas, irmão Pedro, esses fundamentos, né, dos reformadores, quais são mais eles? O irmão disse que fora esse, sola escritura, tem mais 4. Quais são eles? Vamos dizer agora. Sola fide, ou seja, somente a fé. Sola fide é o ensinamento de que a justificação declarada por Deus e recebida por nós, ela só é existente em nossas vidas através da fé. A justificação ofertada por Deus para nós, ela é recebida somente pela fé, sem qualquer outra interferência ou necessidade de boas obras. Embora nós creiamos que as boas obras são práticas, são frutos do Espírito, da nossa conexão com Deus, da nossa intimidade com o Senhor, da nossa vida devocional. E essas boas obras são práticas, frutos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, do agir do Espírito Santo de Deus, né? Então, as boas obras em si, elas não nos capacita, elas não nos justificam. A nossa justificação é pela fé e não por boas obras, né? A fé, ela produz justificação e boas obras. E em contraste com a fórmula católica, apostólica romana, fé e boas obras rendem justificação. Isso é um argumento deles, dos católicos, baseado em um texto que eles tiraram lá de Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 17. Aí fica uma lição de casa para você ler. Tá certo? E também tem outros solai, né? Que é sola escritura, essa que nós acabamos de ler aqui na nossa lição, que significa somente a Escritura. Sola escritura é um ensinamento de que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus e é única fonte para a doutrina cristã, sendo ela acessível a todos nós. Não podemos dizer que não temos acesso à Bíblia. Isso é mentira. E o pai da mentira é quem? Isso mesmo, o diabo. Então, afirmar que a Bíblia não exige interpretação fora de si mesma, esta é, amados irmãos, uma oposição direta aos ensinamentos das tradições ortodoxa oriental, anglo-católica e anglo-católica romana, que ensinam que a Bíblia só pode ser autenticamente interpretada pela tradição católica. Isso é uma inverdade. Na Igreja Católica, este ensinamento é referido como um magistério da Igreja e é incorporada ao episcopado, agregando assim os bispos da Igreja em união com o Papa. Ou seja, eles dizem que a Bíblia só pode ser interpretada por eles e não por a inspiração divina, pelo Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, né? E isso é uma inverdade. A verdade é que quem nos dá entendimento acerca da palavra é o Espírito Santo de Deus.
E solo Christus, um termo também latim, e que está dentro dessas 5 bases, referendado aqui pelos pilares, como pilares da reforma protestante, né? Como aqui trazidas como Lutero, por Zwinglio, e entre outros, né? Solo Christus significa somente Cristo. O solo Christus, ou solo Cristo, é o ensinamento de que Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade, e que não há salvação através de nenhum outro. Por isso a frase é mostrada às vezes em caso ablativo. Cristo somente, sozinho, o que significa que a salvação é somente por Cristo. Ao rejeitar todos os outros mediadores entre Deus e a humanidade, o luteranismo clássico continua a honrar a memória de alguns mártires para as igrejas, né, católica e outras em si. Mas nós sabemos que só há salvação através de Jesus. Jesus veio, se fez homem, se fez carne, morreu, ressuscitou para nos dar a salvação e a vida eterna, através daqueles que professam a sua fé e creem que Ele é o seu único e suficiente Salvador. E um dos outros pilares da reforma protestante, né, é o sola gratia, que significa somente a graça. Sola gratia é o ensinamento de que a salvação vem por meio da graça divina, ou seja, é um favor imerecido para conosco, né? Apenas, e não como algo merecido pelo pecador. Eu e você não merecíamos a salvação, nós merecíamos a perdição eterna, né? Porque, segundo o que está escrito nas Escrituras, todos pecaram. Está lá em uma das cartas de Paulo. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, sendo apenas justificados pela fé em quem? Em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amados, os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. As testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo e mais a revista, a Sentinela. Já os mormons têm a Bíblia e mais o Livro de Mórmon e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Mas nós, como pentecostais que somos, como servos de Deus, que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós temos como fundamento somente a Bíblia. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que se baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença do cânon ou no cânon aberto. São interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou nos apóstolos, no Novo Testamento, conforme nós podemos observar aí em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 8. A nossa fonte de autoridade é unicamente a nossa Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática. Nós não necessitamos de uma nova revelação, de novas literaturas. Nós precisamos apenas da Bíblia como fonte de revelação de Deus, como canal onde nós ouvimos o Senhor falar a nós e nos orienta de que forma vivermos. Não somos deístas. Deísmo, o que é deísmo? Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas também que diz que Ele está muito longe de nós e que não se envolve com os nossos assuntos humanos. É como um relojoeiro que dá corda a um relógio e se esquece dele, deixa ali na parede. Nós somos teístas, isto é, nós cremos que Deus não está longe de nós, está bem pertinho de cada um de nós. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 27, nós podemos observar isso. Se você está aí com sua Bíblia na mão, procura aí, Atos, capítulo 17, tá certo? Atos, capítulo 17,
e versículo de número 27. Você vai ver esta leitura juntamente conosco. Você encontrou? Vamos ler juntos? Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse, e provavelmente como que tateando o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Olha só, a palavra de Deus diz que Deus não está distante de nós. Mas é interessante, é necessário que eu e você estejamos continuamente buscando ao Senhor. Tá certo? Vamos para o nosso tópico 2, zelo pela doutrina. Zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque antigamente, né, o catolicismo romano, as missas, né, os seus cultos, digamos assim, eram ministrados em latim. E muitos não compreendiam o que estavam sendo falado ali. Outros sim, por terem conhecimento da língua. Mas eram celebrados de costas. Os padres, os bispos celebravam essas missas de costas, para que as pessoas não tivessem o pleno conhecimento da palavra, ou seja, o pleno conhecimento da verdade. Hoje, aprove ao Senhor, para a glória de Deus, nós temos pleno acesso à palavra de Deus. Temos pleno acesso à pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então hoje está muito melhor de nós sermos abrangidos pelos braços de Deus, pela salvação divina. Ensino ou instrução? Bem, a palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Mas o termo apresenta vários níveis, né? Vários níveis de significado, de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa quando diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução. Estamos aqui nos referindo aos ensinos bíblicos. Os apóstolos ensinavam e instruíam as pessoas, os outros discípulos de Cristo, através da doutrina bíblica, da palavra de Deus. E o conteúdo da fé? Bem, a palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, e esta é auxiliado pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Tá certo? Isso se faz por meio do ensino, da instrução. Quando o apóstolo Paulo diz, traze estas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina, comparando os falatórios profanos. Você entendeu? Nós temos que ser doutrinados, ensinados através da palavra de Deus. Você se lembra do tema da nossa lição, comprometidos com a palavra de Deus? Pois é, nós devemos estar com a nossa vida completamente comprometida com o Evangelho, com as boas novas de Cristo, pois elas são as nossas regras, é a nossa bússola. Talvez você não saiba o que é bússola, né? Talvez você não entenda o que é bússola, mas bússola é algo que nos orienta, nos dá direção, norte, sul, leste, oeste, né? É ela quem nos orienta. Hoje em dia o negócio está mais sofisticado, irmãos. Hoje em dia existe aí o GPS, né? Que nós colocamos aí no celular, nos carros, quando saímos, quando iremos fazer assim, algum passeio. Tem o GPS. A gente coloca lá e ele vai nos dando a direção. Pronto, a Bíblia é o nosso GPS. É o GPS divino. É ela, é a palavra que nos orienta. Olha, vai por aqui, dobra aqui, se desvia do mal. Olha, cuidado, tem uma pedra de tropeço aí na frente. Desvia-se dela, para que tu vai bem aí na tua caminhada, na tua jornada. Tá vendo como é importante conhecermos a palavra de Deus e sermos comprometidos com ela? Não é verdade? Vamos para frente, vamos avançando.
A nossa confissão de fé e a Bíblia. Ora, a nossa confissão de fé não é de autoridade particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento ele é submetido às Escrituras e estão em conformidade com eles. A nossa confissão de fé, ela vem por onde, amados irmãos? Ela vem pelo ouvir. Primeiramente vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A conversa do vizinho? A fofoca na rua? A conversa ali da panelinha? Não. Ouvir a palavra de Deus. Primeiro nós ouvimos a palavra de Deus. E é interessante isso, muito interessante, porque a primeira vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós a julgamos como loucura, como algo completamente louco de se crer, de se acreditar. Mas o Espírito Santo de Deus move o nosso coração a crer e dar veracidade a essa palavra, porque ele confirma que ela é a verdade, que ela vem de Cristo. E mediante a isso ele nos aquebranta, nos contrista, preparando o solo do nosso coração para receber essa boa semente. E aí ela começa a germinar. E germinando, faz com que nós entendamos que somos pecadores. E que através de obras, através de dinheiro, através de qualquer outra coisa, nós não iremos obter a nossa salvação. Somente através de Cristo. E aí esta palavra que adentrou sobre os nossos ouvidos e fez morada e começou a habitar em nosso coração, vai nos mostrando que necessitamos do único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E o reconhecemos como único e suficiente Salvador de nossas vidas. E só assim nós podemos aí galgar e caminhar nesse caminho que Ele nos tem proposto. E nada melhor do que caminhar nesse caminho que até então para nós é desconhecido, sendo dirigidos pelo Espírito Santo através de quê? Do nosso GPS, da nossa bússola, que é a palavra de Deus. Então nossa confissão de fé é a Bíblia. É a Bíblia, é ela. É a Bíblia. Vamos para o finalzinho aqui da nossa lição, que nós já estamos aqui, já chegando ao fim. Cuidado quanto aos modismos. Isso aqui é muito interessante, eu queria muito falar sobre isso. E o que é modismo? Essa palavra traz a ideia do que está na moda, né? Nos dá a ideia do que seja algo que está assim na moda, sendo usado, sendo feito por muita gente. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e que se vão, que têm caráter efêmero e passageiro, que para nada se aproveitam. Existe aí agora um modismo de igreja de parede preta, jogos de luzes, não é mais altar, agora é um palco, né? Isso é um modismo, para atrair as pessoas. E o que deve ser atração para nós é a salvação em Cristo Jesus através da sua palavra, daquilo que nós conhecemos como verdade, que é a palavra, que é a Bíblia Sagrada. Existe aí, e já existiu alguns modismos, tais como o caicai, a unção da risada e a unção do rodapiado, né? Aquele negócio de ficar rodando para um lado, rodar para o outro. Inclusive tem crente aí que quebra jarro na igreja, quebra cadeira. Tudo isso é modismo, tudo isso é passageiro, tudo isso é efêmero. O que permanece de fato nas nossas vidas e o que deve permanecer é a palavra inerrante de Deus. O nosso cuidado com a doutrina, amados irmãos, deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas, heresias e refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam verdadeiramente ao Evangelho. Devemos fazer sempre o melhor para Deus. Aqui Paulo, em nosso texto que nós lemos, ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, né? Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado, aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Desde muito cedo a história do cristianismo, que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias.
ensinadas pelos falsos mestres. E os maus obreiros e os obreiros fraudulentos, né, serão desmascarados e reprovados. Através de quê? Da palavra, do conhecimento do Evangelho. E eu queria que você colocasse aí como dever de casa, tarefa de casa, anotasse as seguintes referências, para que você leia e testifique sobre isso que nós estamos falando. 2 Coríntios, capítulo 10, 18. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 4 ao 7. No capítulo 4, versículo 7. E Tito, capítulo 1, verso 9. Né? Você vai anotar essas referências e vai aí depois dar uma lida com mais calma e analisar o que nós estamos aqui falando. E procura apresentar-te como obreiro aprovado. Isso não quer dizer que você tem apenas que ser um obreiro, um auxiliar da igreja. Não. Você e eu, nós somos obreiros. Nós estamos inseridos na obra de Deus. Na última consagração que nós fizemos ali em nossa congregação no Maracanã, nós falamos absolutamente sobre isso. Que nós estamos inseridos nos planos de Deus. Então nós também somos obreiros. Eu, você. Se nós estamos na obra, nós somos obreiros. Nós estamos inseridos nela para fazer o quê? A boa obra. E para fazermos a boa obra, nós não podemos estar inseridos na repreensão. Nós temos que ser irrepreensíveis. Não podemos ter nada que nos traga vergonha. Não é verdade? E temos que estar aprovados, tanto por Deus quanto pela igreja. Para a gente finalizar, como obreiro que não tem do que se envergonhar. O termo obreiro, assim como eu já falei, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, aqui se a gente puder dizer assim, refere-se ao trabalhador do campo, né? No sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus são considerados como obreiros. Isso que eu acabei de falar. Todos nós somos obreiros. Não é necessário eu vestir uma farda, um paletó, uma gravata. Não é necessário eu ter um cargo na igreja para que eu seja obreiro. Eu e você somos obreiros. Lembra do que a palavra de Deus nos diz? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, para que todos aqueles que a escutem sejam salvos através da palavra de Deus. E aqui o mais importante, um bom obreiro que procura apresentar-se aprovado e que não tem do que se envergonhar, ele tem que manejar bem a palavra de Deus. A nossa lição ela é muito rápida por ser uma videoaula, então nós não podemos nos aprofundar muito nas referências, né, que nossa revista e que nós temos para passar para os irmãos aqui, nós não podemos aprofundar e lê-las. Mas eu queria deixar para você uma referência bíblica que está lá em Provérbios capítulo 3, verso 6. Leia aí, depois leia aí, como dever de casa, e Provérbio 11, capítulo 11, verso 5, tá certo? Para que você leia, medite aí nessa palavra, como dever de casa. O nosso tempo é muito curtinho, não tem como a gente ler e meditar. E o emprego paulino dessa palavra é metafórico. E muitas interpretações acerca desse termo, que maneja bem a palavra da verdade, já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo aqui é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com a aplicação para edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar, né, alguns irmãos, algum desafeto, por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. Então, o obreiro que maneja bem a palavra, o servo de Deus que maneja bem a palavra, ele não deve usar o púlpito, né, e as oportunidades que lhe são dadas para estar atacando ninguém com indiretas. Púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus, a palavra da verdade. Para a gente concluir, nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única relação, ou melhor, a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre nossa vida.
Não, nenhuma outra literatura exerce autoridade em nossa vida. Apenas a Bíblia, a palavra de Deus. Outras literaturas, né? Livros, revistas, que tratam de assuntos cristãos e acerca da palavra de Deus, eles nos auxiliam, né? São subsídios para um melhor entendimento daquilo que o Espírito Santo está nos dando acerca da palavra de Deus. Tá certo? Então, fica aqui a nossa lição de hoje e eu gostaria de orar pela sua vida. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, eu aqui te apresento, meu Senhor, os nossos amados irmãos, que neste dia, Senhor, acompanharam através do seu celular, do seu tablet ou da sua TV, esta videoaula. Que todos, meu Senhor, sejam abençoados por Ti. Que todos venham, Senhor, ao pleno conhecimento da Tua palavra. Coloca nesses corações, Senhor, desejo, sede, fome de conhecimento da Santa e Sagrada Escritura. E que ela, meu Senhor, as Tuas Escrituras, sejam o guia, o GPS, a bússola, meu Senhor, para as nossas vidas. Fala conosco através da Tua palavra. Responde-nos, ó Deus, através das nossas orações. Pois é assim que eu oro e já te apresento a todos os meus irmãos que neste dia, ó Deus, assistem essa aula. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu querido irmão, minha querida irmã, pela atenção que todos tiveram para com esta videoaula. Não perca, né, as nossas próximas lições, que tem aí como título Vivendo o Fervor Espiritual. Esta é a lição de número 9. Vivendo o Fervor Espiritual. Aqui, por este mesmo canal, você irá assistir e ser abençoado. Deus abençoe. Tenham todos uma ótima e excelente semana. Debaixo da graça e das bênçãos de Deus. Tá certo? Deus abençoe. Tchau, tchau.